obrigado, Senhor, pelo privilégio enorme que é nosso de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Gratos estamos, Senhor, pela certeza que nós temos, pela Tua promessa, de que lá onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós, que é uma honra para nós, Senhor. Nós temos aqui a Tua presença e, Senhor, permite que nos momentos que ainda iremos viver aqui, possamos sentir, Senhor, a ação e a presença do Teu Espírito, assim como já sentimos durante os momentos da escola sabatina. Dá-nos, pois, Senhor, o Teu Espírito, te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom dia a todos. É bom desejo que todos se sintam na casa de Deus, que Deus possa estar aqui connosco. Como vocês já perceberam, falta aqui pessoas, não é? As coisas se encaminham muito rápido para os fins dos tempos. Já muitos de nós estamos proibidos de vir à igreja, não é? Mas que todos que estamos aqui possamos louvar a Deus e possamos honrar e dar glória para podermos vir à sua casa. Então, podemos começar o culto de hoje com o hino número 88. Querido e bondoso Pai, obrigado, Pai, porque nos dás vida. Obrigado, Pai, porque nos dás um dia de descanso, o Santo Sábado. Obrigado, Pai, porque nos fazes vir à Tua casa. Sei connosco, Pai, durante este dia, durante estes momentos que estás aqui presente connosco. Quero que pedir que envies o Teu Santo Espírito a nós, Pai, e todos os nossos irmãos que não podem estar aqui presentes e que gostariam de estar. Sei com todos eles também em suas casas, que eles nestes momentos possam louvar a Ti também. Ajuda-os, Pai, e ajuda todos os doentes aqui da nossa igreja. Quero pedir, Pai,
durante a nossa vida, pôr em prática, que nos ajude, Pai, à nossa salvação. Estas é as bênçãos que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço agora à nossa irmã Amélia que possa recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos dar em oração, adoração a ti, Senhor. Aceita, pois, a gratidão, demonstração do nosso amor. Pai Santo que está no céu, Senhor, te quero dar graças, Pai Santo, pela vida que nos tens concedido a cada um de nós que estamos aqui presentes. Também aqueles nossos irmãos que não puderam vir, por um motivo que o Senhor já sabe. E, Pai Santo, queremos dar graças, Senhor, também pelas ofertas que o Senhor nos concedeu para que nós nos revelamos aquilo que lhe pertence. Que o Senhor, Pai Santo, possa abençoar cada um que contribuiu e aqueles também que não puderam fazer. Que o Senhor possa ser com cada um de nós. Pai Santo, Senhor, queira, Senhor, perdoar as nossas ofensas, as nossas faltas que sempre cometemos a guiar. Que o Senhor esteja connosco para que nós possamos fazer cada vez menos o mal que às vezes ainda fazemos. Abençoa o Senhor esta igreja, abençoa o pastor, que vai, Senhor, distribuir a tua palavra, que ela seja alimento para as nossas almas. Abençoa, Senhor, esta igreja em todo o mundo e aqui em Alpendurada, que tu possas ser honrado aqui com esta igreja, Senhor. São estas pais, as bênçãos que eu ouço pedir no nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. É hora agora de pedir à nossa irmã Joaquina, acho que ela tem este louvor a nos apresentar. Queria pedir que ela viesse aqui à frente. Bom dia a todos os irmãos. Eu desejo transmitir da parte do Senhor uma mensagem muito importante, que é o valor de uma alma. Irmãos, você sabe do valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderia pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por elas imenso amor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, quantas vezes tem ao seu lado, tem alma chorando, sofrendo, gemendo, com fardos pesados de dor. Se ela vier a aparecer, você é o culpado. E tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão,
imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, vocês lembram do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, sem Ele de braços abertos por todos morreu? Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por elas imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Irmãos, você sabe do valor que tem uma alma. Amém. Muito obrigado, irmã Joaquina, por este momento especial e com uma letra verdadeiramente inspirada. E é precisamente com este pensamento e este sentimento em mente do valor de uma alma que eu gostaria hoje de apresentar aqui aos meus queridos irmãos uma mensagem, que é uma mensagem que eu tenho apresentado por todas as igrejas onde tenho exercido o meu ministério pastoral. Pela graça de Deus já exerço o meu ministério há mais de 22 anos e esta é uma mensagem que me tocou muito quando eu era ainda estudante de teologia. Fiz o meu curso em França, em Colonge, como a maior parte dos pastores cá em Portugal, embora nem todos, alguns estudaram no Brasil, outros em Espanha. E esta mensagem, meus queridos irmãos, para mim foi uma mensagem que me ajudou a compreender de forma muito prática, e os irmãos creio que hoje irão sentir isso mesmo, o que é o Evangelho na sua essência. Sabem, nós muitas vezes falamos do Evangelho, provavelmente às vezes nem tomamos em consideração o que é que a palavra Evangelho significa. A palavra Evangelho vem de uma palavra grega, euangelion, que quer dizer boa nova. E esta boa nova é nada mais, nada menos a boa nova de que em Jesus Cristo nós podemos obter salvação. Irmãos, eu vou-vos apresentar uma história, provavelmente, ou quase de certeza, eu sei que todos os irmãos já conhecem, mas talvez alguns de vós nunca tenham visto essa história na perspectiva que eu gostaria hoje de apresentar. É uma história verídica, é uma história que está na Palavra de Deus. Aliás, como todas as histórias que estão na Palavra de Deus são verídicas, só que através de uma história, algo concreto que nós iremos ler, porque está cá, nós iremos ver o que é verdadeiramente o Evangelho na sua essência. E sabem que, e sobretudo quando se está entre teólogos, há muita divagação, muitas teorias sobre o que é o Evangelho, e há uma opinião aqui, outra opinião ali. Eu vou-vos dizer, eu gosto das coisas mais práticas, mais terra a terra, mais pragmáticas. E esta história, eu vou-vos dizer, irmãos, ela tem um ensinamento absolutamente crucial para nós. Abram as vossas Bíblias então em 2 de Samuel, no capítulo 11. Vamos ler todo o capítulo e à medida que vamos lendo, vamos analisando essa história. 2 de Samuel, capítulo 11. É uma história sobre Davi. E essa história sobre Davi é quando ele era já rei sobre a nação de Israel. Reparem, eu vou comentando aquilo que nós iremos ler, porque há aqui detalhes que são extremamente importantes e os irmãos depois irão reparar como esses detalhes têm a sua importância muito grande. 2 de Samuel, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Sabem, se lermos com atenção, eu não vou demorar-me agora sobre isso, mas se lerem o capítulo anterior, o capítulo 10, nomeadamente os versículos 12 a 19,
os irmãos poderão ver que Davi obteve grandes vitórias militares. E certamente que ele agora ficou em Jerusalém. Isto é uma especulação que nós fazemos, mas que para mim faz todo o sentido. Como ele tinha tido tantas vitórias, ele agora ficou em Jerusalém como que para, enfim, se dar algum tempo digamos, tirar umas férias, digamos assim, tirar uns momentos, digamos, de relaxamento. E sabe uma coisa, existe até um provérbio popular que diz que uma mente desocupada é a oficina de Satanás. Já ouviram falar isso? E quando nós não estamos ocupados em algo útil, pois bem, mais facilmente, e todos nós certamente já sentimos isso, o inimigo nos tenta. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Então ele estava, digamos, relaxado, estava a tirar umas férias, e exatamente nesse momento de relaxamento, e podemos ver que, olhem aqui, versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Reparem quando é que ele se levantou do seu leito, uma tarde. Quer dizer que ele passou a manhã na cama. Ou seja, ele estava a tirar umas boas férias, um bom descanso. Então tinha passado a manhã na cama e de repente levanta-se de tarde e começa a passear, portanto no terraço da casa real. Já agora um pormenor que pode ser interessante para compreendermos depois o que iremos ler a seguir. Eu não sei quantos dos irmãos já estiveram no Algarve. Pois bem, se calhar a maioria de vós. Pois bem, no Algarve é talvez a região de Portugal onde a arquitetura das casas é mais segundo este modelo das casas do antigo Médio Oriente. No Algarve, muitas, as mais antigas, não é as mais modernas, não é que já têm outra concepção arquitetónica, mas as casas mais antigas eram casas que eram feitas com um terraço. E porquê? Sabem que o Algarve é uma região muito soalheira, portanto com muito sol, e era exatamente no terraço onde se secavam as frutas, uvas, figos, etc., que durante o verão, portanto, há uma grande produção, depois seca-se isso para depois ter no outono, no inverno, na primavera, até à próxima colheita, não é? E, portanto, as casas no Algarve têm um terraço. Eu uma vez estive lá numa casa no Algarve, exatamente com esse terraço, e como os irmãos podem imaginar, sobre o terraço tem-se uma vista maior, porque está-se num plano mais elevado. Pois bem, muitas casas do antigo Médio Oriente tinham esta disposição, e esta casa real não era diferente. Então Davi vai até ao terraço da sua casa e lá então ele consegue ter uma vista mais abrangente. E o que é que ele viu de lá? Pois bem, continuemos a ler o que diz o versículo 2, e diz assim: daí, ou seja, do terraço da casa, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Ou seja, o que é que nós podemos imediatamente ver na nossa mente? Pois bem, ele estava num plano elevado, esta casa real, que era a casa, portanto, do rei Davi, era uma casa que certamente era contígua com outras casas, ou seja, havia outras casas ali à volta, essas casas tinham os seus quintais e naquele momento houve uma mulher que estava no seu quintal a tomar banho. Bom, e estava a tomar banho, podemos imaginar como é que ela estava, não é? Estava toda nua, não é? Porque não se toma banho, enfim, em princípio, não é? Vestido, não é? E mais, e diz-nos aqui que ela era muito formosa. Já agora, sabem que esta palavra na linguagem hoje não é muito utilizada, ou seja, na nossa linguagem comum não usamos muito esta palavra, mas ela continua a ser uma palavra válida e não sei se já repararam, a palavra formosa vem de forma. Ora, uma mulher formosa não significa necessariamente uma mulher bonita, porque há uma diferença. Pode ser bonita e não ser formosa e pode não ser bonita e ser formosa. O que é que quer dizer formosa? Que tem uma boa forma, ou seja, que tem um... Era um chamamento. Exatamente. Ou seja, era uma mulher que tinha uma boa forma, ou seja, que tinha digamos, um perfil bonito, atraente, e obviamente que Davi, portanto, como homem, sentiu-se atraído por aquela mulher. E tanto sentiu que, diz-nos o versículo 3, que Davi mandou perguntar quem era, porque ele aparentemente não a conhecia. Depois disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Este Urias aqui, como diz aqui o Eteu, outras versões dizem Hitita, portanto, era estrangeiro. Era um estrangeiro que tinha certamente apreciado o Deus de Israel, veio para Israel. Sabem que na antiga nação de Israel havia estrangeiros que se convertiam e que se uniam à nação de Israel. Querem um exemplo? Ruth. Ruth era moabita. E, portanto, a partir do momento em que Ruth faz aquela declaração diante da sua sogra: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela tornou-se uma israelita. Okay? Então este homem certamente tinha se tornado israelita, digamos, apesar de conservar a sua nacionalidade, obviamente, original, mas ele tinha se tornado, digamos, um judeu espiritual, ou seja, alguém que adorava o Deus dos judeus. E então, quando Davi soube que ela era mulher de Urias,
Bom, não conhecia a mulher, mas o marido ele conhecia muito bem, porque ele era, como iremos ver, portanto, um oficial do seu exército. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio, bom, e aqui, reparem, qual terá sido a mensagem? A mensagem é, olha, eu chamo-te para vir até ao meu palácio. E a senhora, provavelmente na sua inocência, não sabia o que é que a esperava, não é? E veio. E depois diz aqui, repare, o texto bíblico não entra em pormenores, e quanto a mim, de forma muito sábia, porque também não interessa estar aqui a divagar sobre isto. E então diz aqui, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Bom, é evidente, penso eu, que a coisa não foi assim tão automática como diz aqui. Deve ter havido uma conversa, e nessa conversa ele mostrou-se muito simpático para com ela. O que é certo é que a mulher também se deve ter sentido muito lisonjeada por receber tanta atenção do rei. E finalmente, onde é que eles terminaram, portanto, a conversa? Pois bem, provavelmente na câmara do rei, onde ele se deitou com ela. E o que é que resultou disso? Versículo 4 ainda, tendo-se ela purificado a sua imundícia. Atenção aqui, isto é uma linguagem tipicamente bíblica, porque quando há um relacionamento sexual, portanto, é considerado que os dois estão imundos no sentido mais físico, e depois, portanto, precisam de se lavar. Voltou para a sua casa. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pois bem, quando chegamos a este momento, eu posso imaginar que Davi deve ter, digamos, caído das nuvens. E deve ter caído das nuvens porque provavelmente ele não queria que a mulher ficasse grávida, não é? Mas acontece que, naquele momento, e como os irmãos sabem, e hoje sabemos, portanto, a mulher tem um período fértil, que não é, portanto, todo o mês, não é? Mas quando está naquele período fértil, aí é que pode engravidar. E certamente que esta senhora estava a viver nesse período fértil e engravidou, portanto, daquele relacionamento sexual que houve entre ela e o rei Davi. E o texto bíblico prossegue, dizendo, então, versículo 6, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Este Joabe era, por assim dizer, o comandante, o general, digamos. Eu nunca fui muito bom a conhecer as patentes militares, também nunca, pela graça de Deus, estive no serviço militar, e, portanto, mas ele era, portanto, alguém de, portanto, um ranking elevado. E então, mas reparem, acima do Joabe estava o próprio rei Davi. Ainda hoje, reparem, o Presidente da República é considerado o Supremo Comandante das Forças Armadas, não é? Portanto, quando o Supremo Comandante dá uma ordem, os outros todos têm que obedecer, não é? Então, Joabe obedeceu, era uma ordem do rei, e obedeceu e enviou, portanto, o oficial. Provavelmente até podia fazer falta, mas ele disse, bom, se o rei pede, eu não posso dizer que não. Versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este Davi como passava Joabe, como se achava o povo e como ia à guerra. E aqui nós começamos a ver, portanto, que Davi entretém aqui uma conversa com este homem. Como nós iremos ver, portanto, aqui claramente o interesse dele era o outro, mas ele começa aqui, digamos, a meter conversa, não é? Olha como é que vai a guerra, conta-me isto e não sei quanto. E o pobre homem, digamos, o Urias, pobre no sentido figurado, ele responde às perguntas do rei, não imaginando, portanto, o que é que o rei queria. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias, deixa a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Isto começa a parecer muito estranho, e eu não sei o que é que Urias terá pensado, mas eu, se estivesse no lugar de Urias, eu teria achado muito estranho eu ter sido chamado da guerra para vir ao palácio do rei, para ter uma conversa com ele só para saber como é que ia a guerra, e depois, quando eu saía do palácio, recebia um presente. Bom, é bom receber presentes, mas a pessoa começa a desconfiar, não é? Bom, versículo 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Nós aqui, certamente, os irmãos já perceberam qual seria, portanto, a intenção de Davi ao chamar este homem da frente da batalha. Pois bem, ele sabia que a mulher estava grávida, e agora o que é que ele faz? Ele chama o marido para que o marido, depois de uma grande ausência, certamente pudesse estar com a mulher e aquela gravidez pudesse passar como sendo a gravidez do marido e não dele. Vocês estão a ver o esquema, certo? Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber qual era a intenção de Davi. Acho que estão todos a acompanhar. Agora, o que Davi certamente não esperava é que Urias não fosse para a sua casa.
E agora a pergunta é, mas porquê que Urias não foi para a sua casa? Será que ele não tinha saudades da esposa? Tinha. Vamos ver porquê que ele não foi. Vamos ver no versículo 10. Fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, porque não desceste a tua casa? Agora o próprio Davi está curioso e quer saber porque que Urias não foi para a sua casa para estar com a sua mulher. E agora reparem na resposta que este homem dá. E a resposta que este homem dá vai mostrar um pouco do seu caráter. Ou seja, vai mostrar que era um homem de caráter reto. Era um homem honesto. Era um homem que, portanto, digamos, não permitia, digamos, que as circunstâncias moldassem as suas decisões. E o que é que ele vai responder? Versículo 11. Respondeu Urias a Davi. A arca, esta arca era a arca da aliança, onde estavam as tábuas da pedra, que Moisés tinha recebido no Monte Sinai. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, aqui quando ele diz meu senhor é porque ele era portanto, de uma hierarquia superior. E os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Vocês conseguem perceber o que é que ia na mente de Urias? Era um homem que sentia no seu coração que não era digno de estar no conforto do seu lar e usufruir do prazer de estar com a sua esposa, porque ele pensava nos seus colegas que estavam acampados ao ar livre, como ele já tinha estado também. Isto mostra que este homem era um homem de princípios, era um homem reto. Bom, Davi aqui... Como? Sentiu-se traído. Exatamente. E agora aqui, o que é que Davi faz? Davi começa a ver que as coisas estão complicadas para o seu lado. Não é? Porque o plano que ele tinha em mente não está a resultar. E o que é que ele vai fazer? Olhem aqui. Versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E agora repare o que é que Davi fez, num primeiro tempo. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Bom, devem ter dado muita bebida alcoólica. Reparem, Davi era um rei, ele conhecia que a bebida alcoólica não deve ser usada, mas mesmo assim ele vai usar a bebida alcoólica, porque qual era certamente a intenção dele? Era pensar, bom, pode ser que ele, debaixo do efeito do álcool, ele acabe por ir para casa. E o embebedou. Versículo 13. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Nem bêbado este homem deixou de manter a sua integridade. Versículo 14. E agora certamente que Davi está aflito. Eu posso imaginar que Davi está muito ansioso. O que é que ele vai fazer? A coisa não está a funcionar. A mulher está grávida. A gravidez vai avançar. E como é que ele vai, desculpem uma expressão, descalçar esta bota? Complicada para ele. Versículo 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Já agora, esse Joabe, o tal general, digamos assim. E já agora, deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu tenho aqui os textos, não vou ler só para não perdermos mais tempo, mas em 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 22 a 30, 1 Reis 2, 32, nós vemos que este homem já tinha cadastro criminal. O que é que eu quero dizer com isto? Este homem já tinha cometido crimes. Ou seja, este homem era um homem sanguinário. Já tinha morto Abner. Exatamente. Que era o general Exatamente. de Saul. Aliás, este homem Joabe vai ser também o responsável pela morte de um dos filhos do próprio Davi. Ok? Um jovem tinha uma grande cabeleira, ia a fugir sobre Absalão, exatamente. Ia a fugir em cima de um cavalo e passou debaixo de uma árvore frondosa e os seus cabelos ficaram lá presos nos galhos. Ele ficou pendurado pelos cabelos e chegou lá Joabe e atirou uma seta ao seu coração. Conhecem esse caso? E é por isso que depois Salomão vai mandar matar a Joabe. Exatamente. Portanto, Joabe era um homem sanguinário. Fiquem com esta... Portanto, neste momento em que Davi pede a Joabe algo, Joabe já tinha um registro criminal na sua vida. E Davi, certamente, agora podemos aqui juntar as peças, Davi certamente, por conhecer o passado de Joabe, pensou, bom, como ele é um homem que não se importa de matar, eu vou pedir-lhe a ele este favor, este serviço, digamos assim. Melhor dito, este serviço. Infelizmente, vocês sabem que no mundo de hoje há muitos que pedem serviços destes. Quantas pessoas às vezes pedem, às vezes até a pessoas, digamos, de uma condição social mais desgraçada, oferecem uns trocos, digamos assim, mas para eles já é muito, e depois mandam, por exemplo, essa pessoa matar outra pessoa, e se vier a descobrir o homicida, pois bem, aí ele é que paga as favas e não o verdadeiro responsável.
Portanto, aqui Davi quer fazer o mesmo. E como? Vamos ler. Versículo 15. Escreveu na carta dizendo: pondo Urias na frente da maior força da peleja, ou seja, na parte mais difícil da batalha, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Bom, isto é terrível. Ou seja, Davi programou que Urias pudesse ficar na frente da maior batalha para que ele pudesse mesmo morrer. Qual era o plano dele? Reparem, o plano A não surtiu efeito. O plano A era que a gravidez de Batseba pudesse passar como sendo a gravidez do marido. Isso não resultou e Davi agora passa ao plano B, digamos assim. E o plano B era matá-lo. E qual seria a intenção de Davi? Iremos ver mais à frente. Era finalmente casar com a mulher, rapidamente, para que aquilo não passasse muito tempo e aquela gravidez pudesse passar agora como sendo dele, mas porque ele era o marido legítimo de Batseba. Ok? Então reparem, versículo 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabiam que estavam homens valentes. Reparem, eu faço uma pergunta aos irmãos. Vocês acham que Joabe deveria obedecer ao rei Davi, neste pedido que Davi fez? Não. Se Joabe fosse um homem honesto, íntegro, como era Urias, vimos há bocadinho, ele não tinha feito isto. E não tinha feito isto porquê? Porque, reparem, é verdade que nós devemos obedecer às ordens, mas nós devemos obedecer às ordens de humanos, desde que essas ordens não se oponham a um claro, assim diz o Senhor. Ora, um claro mandamento diz: não matarás. Então Joabe, se fosse um homem com o mínimo de consciência, dissesse: não, o rei Davi enlouqueceu, está maluco ou quê? Então agora vai querer que eu mate um oficial, ainda por cima um oficial tão íntegro, tão bom. Joabe certamente conhecia, digamos, como era Urias. Mas não, Joabe, o rei mandou-me isto, eu para ficar bem visto aos olhos do rei vou fazer o que ele me pede e ponto final. Sabem, isto faz-me lembrar, por exemplo, quando foi a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e se constituiu aquele grande tribunal sobre os crimes de guerra na cidade de Nuremberg, não é? Sabem o que é que responderam muitos dos criminosos nazis? Eu estava apenas a cumprir ordens. Estava a cumprir ordens, uma treta. Quer dizer, eram ordens, mas ninguém em consciência deve obedecer a ordens que vão contra aquilo que Deus diz. Portanto, isso é uma desculpa muito esfarrapada. Então agora pedem para eu matar alguém e eu recebi essa ordem e agora eu vou fazer isso. Não é assim. Cada um de nós tem uma consciência, cada um de nós tem que pensar por si. É preciso porquê. Exatamente, não é? E sobretudo se é violação de um princípio moral, eu devo dizer que não. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Portanto, Joabe não deveria fazer isso. O facto de ele ter consentido mostra que ele não era um homem de caráter. Isso é claro, ok? Vamos continuar a ler. Versículo 17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo. Olha aqui, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Ou seja, como iremos ver, Urias morreu, mas não foi só Urias que morreu. Houve outros dos servos de Davi, outros soldados que morreram também. Ou seja, a ordem de Davi não causou apenas a morte de Urias, causou a morte de outros mais. Sendo Urias um oficial do exército, é normal que ele comandasse uma unidade. Exatamente. Então, para ele morrer, essa unidade também tinha Exatamente, que morrer. porque a unidade estava nas mesmas circunstâncias em que ele estava. Exatamente, faz todo o sentido. Então caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias o Heteu. Ou seja, morreu o chefe, muito bem dito, dessa unidade, com quase essa unidade toda. Porquê? Por terem feito uma escolha que, em termos de estratégia militar, eu não percebo nada de estratégia militar, mas também não é preciso ser muito inteligente para perceber que esta estratégia militar utilizada foi uma estratégia totalmente suicida. Porque ninguém se vai colocar assim, digamos, derrompante perante o perigo, desta forma como eles fizeram. Mas porquê que eles fizeram isso? Porque Joabe mandou e eles, enfim, por querer respeitar as ordens. E porquê que Joabe mandou? Porque o rei tinha pedido. Ok? Versículo 18. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha, deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, repare, o que é que Joabe agora faz? Vai enviar um mensageiro até ao rei Davi para que Davi tomasse conhecimento do que tinha acontecido. Ou seja, para que Davi soubesse que o plano dele, que ele tinha enviado... E reparem, já imaginaram por quem é que Davi enviou o seu recado? Pelo próprio Urias. Certamente numa carta selada, e Urias nem imaginava que naquela carta que ele próprio transportou ia a pena de morte dele. Imaginem.
Reparem, é algo horrível. Ou seja, Davi foi um autêntico traidor. Traidor, isto não tem outra palavra. Já agora, faço aqui um parênteses. Já repararam que a Bíblia conta isto tudo assim, desta forma? E aquilo que eu aprecio na Bíblia é que a Bíblia não esconde a realidade. Como iremos ver no final deste capítulo, isto não foi do agrado de Deus. Mas a Bíblia expõe tudo, a realidade, seja bom, seja mau, expõe. Sabem, para mim, isto é uma prova de que este livro é inspirado. Porque eu nunca estudei, mas houve pessoas que já leram, por exemplo, o chamado livro religioso, o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, e lá é tudo bonito. É tudo bonito, aquilo é só coisas boas. É, exatamente. Não, a Bíblia não é um livro assim. A Bíblia conta tudo. E o facto, para mim, de contar tudo mostra que ele é verdadeiramente inspirado. Porque ele não tenta edulcorar a realidade, apresentar a realidade nua e crua. Não ela foi. E vou-vos dizer isto, felizmente que assim está escrito, porque isto nos dá lições extraordinárias, como iremos ver. Vamos continuar a ler. Versículo 19. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: porque vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabias que vós que haviam de atirar do muro? Ou seja, qual foi esta estratégia suicida? Eles aproximaram-se demais da cidade que queriam conquistar. E reparem, as cidades antes eram muralhadas e lá de cima das muralhas estavam, obviamente, os soldados a querer defender a cidade, os flecheiros, e lá de cima é muito mais simples atirar coisas, flechas ou pedras ou sei lá o que for, para aqueles que estão cá em baixo. Portanto, é mesmo suicida aproximar-se demais das muralhas. E foi exatamente isso que Urias e a sua equipa fez. Versículo 21. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubozete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Ou seja, aqui Joabe está a imaginar, portanto, um episódio do passado em que até uma mulher conseguiu, digamos, com um bocado de mó de moagem, portanto, destruir um soldado. Ou seja, porquê? Porque estava numa posição superior, vantajosa. Porque vos chegastes ao muro. Então dirás: também morreu o teu servo Urias o Heteu. Esta foi a mensagem que Joabe pediu ao mensageiro para contar ao rei. Versículo 22. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até à entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. Cá está, alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o Heteu. Bom, isto era uma notícia que em situação normal deveria ter trazido tristeza ao rei Davi. Mas não tinha sido ele que tinha exatamente planeado esta situação. E agora qual vai ser a reação dele? Vamos ver. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ou seja, a resposta de Davi foi uma resposta do tipo: isto quando quem vai à guerra vai e leva, portanto, isto tudo bem, pronto, morrer, pronto, olha, acabou, mas continua a guerra. Claro, e Davi no seu interior estava a dizer: ainda bem que ele morreu, já me livrei desta, já consegui com o meu segundo plano, com o meu plano B à frente. Então isto é terrível, mas está cá escrito, não estou a inventar nada, certo? Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. E aqui deixa-me dizer, a mulher não sabia deste plano que Davi tinha engendrado. Ok? Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Agora, só que, irmãos, deixem-me só, eu quando leio às vezes a Bíblia, às vezes procuro na minha mente imaginar, faço o meu filme, digamos assim. E tentem ver, se eu estiver errado, os irmãos podem estar à vontade para dizer. Mas quando Davi tem esta atitude de chamar, portanto, Batseba, a mulher, neste caso já viúva, para o palácio e casar com ela, aos olhos do povo, Davi passou como sendo um grande rei. Quer dizer, uau, este rei é fantástico. Quer dizer, teve pena da pobre viúva e agora até convida para vir para o palácio para tomar conta dela. Que rei fantástico! Que rei fantástico! E já agora, irmãos,
Acho que nos nossos dias não existem, às vezes, estes jogos de poder e, às vezes, certos políticos aparecem muito bem vistos perante o povo, mas lá por trás têm sangue nas mãos. Exatamente. Exatamente. E este homem aqui, portanto, este Davi, no meio de toda esta situação, ele ainda sai bem visto perante o povo, porque conseguiu resgatar esta pobre viúva, fez-lhe um grande bem, coitadinha da viúva, olha, mas temos um grande rei que tomou conta dela. Fantástico, não é? Fantástico, entre aspas. Agora parem como é que termina este capítulo, olhem aqui. É mesmo a última parte do capítulo, no versículo 27, a segunda parte do versículo 27. Porém, isto que Davi fizera foi quê? Foi mal aos olhos do Senhor. Como que para não ficar dúvida, reparem, depois de lermos todo este relato daquilo que aconteceu na realidade, algum leitor menos avisado podia pensar, mas isto, então Deus permitiu isto, então como é que é? Não, está cá claramente dito que isto foi mal aos olhos do Senhor. Aliás, não podia ser de outra maneira. Bom, agora reparem, capítulo 12, e vamos ler até ao versículo 13 ainda. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Quem era Natã? Era um profeta. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E este homem aqui, reparem, vai ser enviado da parte de quem? Da parte de Deus. Ou seja, é Deus que o envia. E vai agora, Natã, quando chega junto ao rei, vai contar uma história. E nós vamos perceber porquê. Porque, reparem, muitas vezes a melhor forma de chegarmos ao coração das pessoas não é sermos diretos. Sabem que muitas vezes, olha, eu falo contra mim. Porque eu sou normalmente uma pessoa que sou mais do género direto. Ou seja, não tenho papas na língua. Quando é para dizer, digo. Mas já sofri por isso, muitas vezes. Mas eu também já aprendi, e quero continuar a aprender, que muitas vezes não é sábio sermos diretos. A gente só aprende com os erros. É verdade, irmão. Eu tenho aprendido isso. Também eu. Creio que todos nós aprendemos com os nossos erros. Eu vou-vos dar muito rapidamente uma... Sabem porquê que Jesus ensinava por parábolas? Nós encontramos uma vez os discípulos a chegar junto de Jesus e dizer: porquê que lhes ensinas em parábolas? Uma vez tive um professor que me ensinou uma imagem que eu nunca mais esqueci. Eu vou partilhar convosco muito rapidamente. Sabem que a parábola é uma palavra que significa uma história, como aquelas que Jesus contou, mas parábola em matemática significa uma curva. E essa curva normalmente é o resultado de uma função matemática. Isto, para quem estudou matemática sabe isto. Uma parábola pode ter esta configuração, esta assim, enfim, tudo o que é uma linha curva é uma parábola. Claro, pode ter também esta configuração, portanto ser côncava ou convexa. E agora reparem, as cidades antigas eram cidades, como já disse há bocadinho, que eram normalmente muralhadas. E os romanos, reparem, quando Jesus esteve nesta terra, quem dominava o mundo, e então o mundo civilizado era o Império Romano, eles tinham descoberto uma máquina de guerra. Claro, hoje nós rimos com essas máquinas de guerra, não é? Em comparação com aquelas que há hoje. Mas naquela altura era já uma máquina muito avançada. E essa máquina era a catapulta. O que era a catapulta? A catapulta era uma máquina que tinha um braço enorme e na ponta desse braço tinha um tipo de uma concha. Nessa concha eles punham um pedregulho grande. Esse braço da catapulta estava sob tensão, tinha ali uma grande mola, e depois punham umas cordas a prender. E quando queriam que a catapulta fosse acionada, com uma espada cortavam a corda, aquele braço estava sob tensão, soltava-se rapidamente e enviava a pedra. E a pedra fazia uma trajetória que era uma parábola. Ora, porquê que eles faziam isso? Porque se enviassem a pedra em linha reta, a pedra batia na muralha e não entrava dentro da cidade. Ora, o objetivo era fazer que entrasse lá dentro. Então, para passar por cima da muralha, tinha que ser assim, com uma trajetória em parábola. Já perceberam? Ora, Jesus ensinava as parábolas muitas vezes para que, se a sua mensagem fosse direta, batia nos corações de pedra daqueles que o ouviam. Mas como Jesus queria que a sua verdade entrasse lá dentro, ele enviava a mensagem desta forma para passar por cima do muro de pedra e cair lá dentro. E normalmente quando ele acabava de contar a parábola, é que eles de repente se apercebiam qual tinha sido a mensagem, mas já lá estava. Então reparem, isto para dizer o quê, irmãos? Para dizer que muitas vezes nós ganharemos se não formos diretos.
Isso não quer dizer que nós não temos a responsabilidade de dar a mensagem, mas devemos dar a mensagem de uma forma indireta. Foi exatamente isso que Urias fez com Davi. Ele não foi direto. Ele usou... Natan, ele usou uma parábola. Para quê? Para lá chegar ao coração de Davi. Que parábola foi essa? Pois bem, a parábola é que havia 2 homens numa cidade, um era rico, outro era pobre, como já lemos. Versículo 2. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Isto faz-me lembrar quando eu era adolescente, vivia em Angola. Uma vez nós mudámos de... Meu pai era professor em missões adventistas e mudámos de uma missão no sul de Angola para uma missão no norte. E houve alguém que deu 2 cabritinhas ao meu pai. Então o meu pai pensou, o que é que eu vou fazer com as cabritinhas? Olha, vou levá-las. E então arranjou uma caixa de madeira, pôs as cabritinhas lá dentro e depois pôs umas tábuas por cima, de modo a elas não poderem sair, mas tinha espaço suficiente para elas respirarem, e levámos as cabritinhas. Bom, uma delas durante a viagem apanhou uma constipação, depois já tinha tosse, acabou por morrer, mas a outra ficou. E eu vou-vos dizer, eu na altura tinha 11 anos, eu afeiçoei-me tanto àquela cabrita que eu andava sempre com ela, como se fosse um cãozinho, e dava-lhe festinhas e tudo. Ela tornou-se tão beiguinha que entrava pela nossa casa, quando nós estávamos a comer à mesa, ela estava ali à nossa volta. Eu tinha ou seja, aquela cabritinha tornou-se um animal de estimação para mim. E quando eu leio esta história, penso nesta cabritinha que eu tive. Então este homem diz aqui, reparem, que tinha uma cordeirinha de comprar e criar e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Olha aqui, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho, imagina. Tal era a estimação que este homem tinha por esta cordeirinha. Versículo 4. Vindo um viajante a um homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Reparem qual é a história que Natan está a contar a Davi. A história de 2 homens, um era rico, tinha imenso gado, e o outro era pobre, só tinha uma cordeirinha, e ainda por cima essa cordeirinha era um animal de estimação para ele. E quando um viajante veio à casa do homem rico, este não quis ir buscar um animal do seu rebanho e foi roubar a cordeirinha do outro e matou-a para dar ao viajante. E agora reparem, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem fez isso, deve ser morto. E aqui eu vou fazer uma pausa e vou dizer-vos o seguinte, irmãos. O facto de Davi ter dito isto é um dado positivo. Sabem porquê que eu digo que é um dado positivo? Davi ainda tinha, repito, sublinho ainda tinha um sentido de justiça. Porque reparem, se ele já não tivesse esse sentido de justiça, eu ouvia a história e tudo. Queria lá saber. Mais cabrita, menos cabrita, mais cordeirinha, menos cordeirinha. Não, mas ele tinha um sentido de justiça. Porquê? Porque ele se apercebeu claramente que aquilo que o homem rico tinha feito era um ato de profunda injustiça. E então repare o que é que ele diz. Deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Bom, a história estava contada. Davi tinha reagido, e agora Natan, o profeta de Deus, já sabe que a história como parábola passou por cima do muro e entrou lá dentro. Agora sim, isto agora provocou efeito. E eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Eu gostaria de ver em vídeo, talvez um dia no céu a gente não sei. Eu gostaria de ver em vídeo esta cena, aqui descrita. E eu gostava de ver com que cara, repito, com que cara é que Davi ficou quando Natan lhe vai dizer o que agora diz no versículo 7. Esse homem és tu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Uau. Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Eu se estivesse no lugar de Davi neste momento, eu não sei, eu aprecia-me, como se diz, ter um buraco, não é? Para me esconder, não é? Eu posso imaginar como é que Davi ficou neste momento, quer dizer, ele deve ter ficado todas as cores, ele deve ter ficado a transpirar, ele deve ter ficado, sei lá, aquilo deve ter sido, porquê? Porque neste momento Davi percebeu claramente que a mensagem, ou melhor, a história que ele tinha acabado de ouvir, afinal era apenas um pretexto, era uma parábola para chegar a ele. E agora repara, assim diz o Senhor, continua Natan a dizer, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul,
Deita a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Ou seja, ele era o homem rico porque ele possuía tudo isto. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. E quem era o homem pobre desta história? O homem pobre era Urias, que só tinha uma mulher. E Davi tinha uma série delas já. Versículo 9. Porque depois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o quê? Cá está mais uma vez. O que era mal perante ele. E agora repare o que é que Deus diz através do seu profeta Natan. Diz assim: a Urias, o Heteu, feriste à espada. Eu pergunto, foi Davi que literalmente feriu Urias à espada? Não. Mas aos olhos de Deus, a morte de Urias era da responsabilidade total e direta de Davi. Deus é um homem, Deus é um Deus justo. E aqui ele estava a dizer, não, a morte de Urias é da tua responsabilidade, Davi. A Urias o Heteu feriste à espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Não, a espada que matou Urias foi a espada dos filhos de Amon, mas a responsabilidade não foi dos filhos de Amon, a responsabilidade foi de Davi. Por isso, naquele exemplo que eu há bocadinho dei de alguém pedir a outro para fazer o serviço para matar alguém, ou fazer seja o que for, o outro pode ser, é certamente menos culpado do que aquele que manda fazer. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, por quando me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e isto um dia depois irei apresentar como isto foram consequências que vieram sobre a vida de Davi, por quando me desprezaste, eis que da tua própria casa, versículo 11, suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, e isto aconteceu com o tal Absalão, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Já agora, só para resumir, este Absalão fez isto montando uma tenda ao ar livre, e reparem, nessa tenda ele fez ali, desculpem-me a expressão, um filme pornográfico ao vivo, porque, quer dizer, é absolutamente nojento o que o filho fez. Ele teve relações sexuais com as concubinas do seu pai à luz do dia, à vista de toda a gente. Por causa do tio dela, da mulher. Exatamente, porque havia uma afinidade, exatamente. E agora reparem, versículo 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E foi o que realmente veio a acontecer. Amigos, depois de Davi ter ouvido esta mensagem, que certamente foi uma mensagem muito, mas muito dura de ouvir, Davi agora poderia ter uma de duas escolhas. A primeira escolha é dizer, chamar os soldados lá da corte e dizer, peguem neste homem, Natan, e mandem-no matar, como ele tinha, aliás, mandado fazer a Urias. Porque este homem está a ser, agora vem para aqui, reparem, porque é que João Batista levou a sua cabeça cortada? Porque ele ousou dizer a um rei que andava com a sua cunhada que ele não deveria fazer isso. E a cunhada não gostou nada da história, induziu Herodes a dizer, olha, mas esse indivíduo anda agora a dizer que tu não podes andar comigo, mandou matar. E Herodes foi nessa conversa e mandou matar João Batista. Eu pergunto, Davi não poderia fazer o mesmo com Natan? Poderia. Mas sabem o quê? Davi neste momento humilhou-se. A humildade, como o irmão Manuel falou muito bem. E reparem, esta foi a segunda opção que ele tinha e foi esta que ele tomou. Versículo 13. E este versículo 13, vou-vos dizer, irmãos, isto é um versículo extraordinário. Olhem o que diz o versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E reparem que depois da palavra o Senhor está um ponto final. E eu estou a enfatizar isto porque este ponto final é muito importante. Davi não disse pequei contra o Senhor porque, e agora podia arranjar aqui muitas desculpas. Olha, por exemplo, uma da desculpa era, olha, eu pequei contra o Senhor, mas quem manda aquela mulher ir tomar banho toda nua ali à minha frente? Podia ser uma desculpa. Não era desculpa, atenção, mas ele podia dizer isto. Ele podia arranjar outra desculpa esfarrapada qualquer. Não o fez. Ele só admitiu a sua culpa. Pequei contra o Senhor. E agora reparem, eu faço-vos uma pergunta, irmãos. Vocês acham que quando nós, de forma genuína, simples, humilde, como Davi fez, pedimos perdão ao Senhor por qualquer erro ou pecado que tenhamos cometido, vocês acham que Deus perdoa mesmo, sim ou não?
Sim. Se nós estivermos verdadeiramente arrependidos, Se o nós- problema é quando não há arrependimento em nós. Exatamente. Se nós estamos verdadeiramente arrependidos, e Davi, como iremos ver, estava arrependido neste momento, quando nós pedimos arrependidos perdão ao Senhor, o Senhor perdoa. Mas, vou fazer uma pergunta ainda mais para a vossa reflexão. Quanto tempo demora para que Deus perdoe os nossos pecados? Imediato. É imediato. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece, exatamente. E sabe, eu diria que o tempo que o Senhor demora a perdoar os nossos pecados só depende de uma coisa, sabem de quê? Do tempo que nós demoramos a fazer uma confissão desse mesmo pecado. Olhem aqui o que Davi fez. Pequei contra o Senhor. Agora reparem a resposta que vem de Deus da parte... a resposta que vem de Natã, que é da parte de Deus. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E porquê que não iria morrer? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Então o que é que Davi merecia? Merecia a morte. Mas agora está aqui um homem de Deus, que é Natã, um profeta, a dizer da parte de Deus: olha, não vais morrer. E não vais morrer porquê? Porque o Senhor te perdoou o teu pecado. Mas a pergunta é, porquê que Deus perdoou? Porque Davi, precisamente, tinha feito a sua parte. E qual é a sua parte? Vamos ver 1 João 9. Eu sei que conhecem este texto, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só perdoar os pecados, o que é que diz o resto do texto? E nos purificar toda a injustiça. Porque quando nós pecamos é como se ficasse uma mancha no nosso coração. E o Senhor não apenas perdoa a transgressão, mas limpa essa mancha. Mas na condição de quê? Na condição se confessarmos os nossos pecados. Ora, Davi confessou. E porque Davi confessou, e atenção, confessou de forma sincera. Ele não andou com rodeios, como eu disse. Ele não andou a dizer: ah, Senhor, eu pequei, mas... Não houve ali mas. Já agora, sabem que o rei que precedeu o rei Davi foi o rei Saul. E um dia Saul também foi confrontado por um profeta, na ocasião o profeta Samuel, e Samuel confrontou o rei Saul com o pecado, e sabe o que é que Saul disse? Muito rapidamente, venham a 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15. Estou quase a terminar, irmãos. É meio-dia e 5, mas por favor deem mais 5 ou 10 minutos. Ok, obrigado. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. E vamos ler o versículo 30. Não vou ler mais versículos só para sermos mais concisos. Versículo 30 diz assim: então disse Saul, isto é numa resposta a Samuel, o profeta: pequei. Bom, realmente aqui Saul fez uma confissão, mas nós iremos ver que o Espírito que o levou a dizer pequei não era o mesmo. Não é o mesmo que levou Davi a dizer pequei contra o Senhor. Porquê? Porque ele diz assim: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel. Por outras palavras, eu vou traduzir por miúdos à minha maneira. Quando aqui o rei Saul disse perante o profeta de Deus, o profeta Samuel, pequei, mas depois disse, mas honra-me agora diante do povo, sabe o que é que ele quis na realidade dizer? Olha, eu pequei, mas olha, vê se faz alguma coisa que é para a minha imagem ficar salvaguardada diante de todos, que é para a minha imagem não ficar melindrada. Amigos, quando nós estamos preocupados com a nossa imagem, alguma coisa está mal dentro de nós. Não há verdadeira humildade. Ao passo que Davi, ele não disse a Natã, olha, vê lá se me honras agora diante do povo. Não, Davi não estava nada preocupado com isso. Ele só estava preocupado numa coisa, era em fazer uma confissão genuína e sincera a Deus, e foi o que ele fez. E porque ele fez, a resposta do Senhor não tardou, veio no imediato. Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Irmãos, eu creio que esta é uma lição poderosíssima que nós podemos e devemos tirar. E a lição é esta: se nós queremos verdadeiramente que Deus nos perdoe, nós não devemos andar aqui com rodeios, a tentar edulcorar a coisa, a tentar dizer, pois eu errei, mas não sou assim tão mau quanto isso, portanto eu fiz isto porque aquele irmão me chateou, aquela mulher me seduziu, seja lá o que for. Não. Eu reconheço que eu sou mau, eu reconheço que eu procedi mal e eu reconheço, ponto final, parágrafo. Aliás, há um texto em Jeremias 3,13, muito rapidamente. Jeremias 3,13, que diz assim:
tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Reparem, nestas palavras aqui, a versão mais clássica só diz reconhece. Eu gosto desta expressão que veio aqui nesta versão bíblica, diz tão somente, ou seja, sabe o que é que isto mostra? É como se o Senhor estivesse a implorar ao coração de cada um de nós, como que a dizer, oh filho, eu não preciso de mais nada, tão somente eu quero uma coisa, é que tu reconheças. Jeremias 3,13. Tão somente reconhece. Ou seja, é como se Deus estivesse apelando e dizendo, por favor filho, não precisas de mais nada, reconhece só, mais nada. A partir daí, deixa o caso das minhas mãos, que eu sou o teu advogado de defesa. Agora, nós temos que reconhecer. Agora, vou-vos dizer uma coisa, reconhecer não é nada fácil. Porque, para reconhecermos que erramos, nós temos que ultrapassar tantas barreiras, e a principal barreira que temos que ultrapassar é o nosso orgulho. E esse orgulho muitas vezes existe porque nós achamos que somos as melhores pessoas do mundo, e se somos as melhores pessoas do mundo não erramos, porque a melhor pessoa do mundo como é que pode errar? Os outros erram, eu não. Lembram-se daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? O fariseu estava tão cheio de orgulho pessoal, disse, oh Senhor, graças a Deus que eu não sou como este parvalhão que está aqui ao meu lado, desculpa a minha expressão. Mas foi o que lhe passou da mente. O publicano para ele era um parvalhão, que estava para ali. Mas esse parvalhão, entre aspas, o que é que ele disse ao Senhor? Senhor, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu que era pecador. E Jesus termina essa parábola dizendo, olha, o parvalhão desceu para casa justificado, mas aquele que era o melhor desceu para casa não justificado. E eu pergunto, qual é a condição daquele que não é justificado diante de Deus? Está perdido. Está perdido. Ponto final. Agora, voltando à nossa história, com isto vou terminar. Eu só vou ler mais 3 versículos, e estes 3 versículos agora, irmãos, vocês não imaginam como é que vai terminar esta história. Venham comigo 1 Reis capítulo 15. 1 Reis capítulo 15. 1 Reis capítulo 15. E vamos ler o versículo 5. Reparem, quando aquilo que está aqui retratado em 1 Reis 15 aconteceu, já Davi tinha morrido. E já tinha morrido há muitos anos. E Deus aqui está, portanto, aliás, neste caso aqui é o próprio autor do livro de Reis que escreve isto. E diz assim, 1 Reis 15, já vamos ver o que é que Deus diz de Davi, que é no capítulo anterior, no capítulo 14. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, olhem aqui, escutem bem, leiam bem o que lá está escrito, não são palavras minhas. 1 Reis 15, 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, e se a gente parasse aqui o texto ia assim, o quê? O quê? Isto parece que não está a soar bem. Em todos os dias da sua vida, pior ainda. Mas atenção, o texto não termina aí. Exceto, ou como diz aqui na minha versão, senão no caso de Urias o Heteu. Já estou mais aliviado, afinal de contas, o texto afinal diz... Bom, então, a gente lê este texto todo e o que é que chega à conclusão? Bom, está bom, pronto, está bem, então a gente compreende, ok? Isto quer dizer que em toda a vida de Davi ele fez sempre o que era reto diante do Senhor. No caso de Urias, aqui é que ele meteu os pés pelas mãos e aqui foi uma desgraça, aqui foi o grande acidente da sua vida. E a gente diz, ok, sim, este texto faz jus à realidade, sim ou não? Sim. Este texto está correto? Sim. Ele diz, bom, está correto, a gente acha que sim, porque não conhecemos outros episódios, não vem relatado. Portanto, o caso de Urias o Heteu é que foi o grande desastre na vida de Davi. Agora, pasmem, irmãos. Digo bem, pasmem. Porque no capítulo anterior, no capítulo 14, aqui não é o autor do livro de Reis a escrever, aqui é o próprio Deus a falar. E agora querem ver o que é que Deus vai dizer de Davi? Venham ver comigo. Versículo 2. Disse esta sua mulher, dispõe-te agora e disfarça-se, e eis que lá está o profeta Aías. Eu só estou aqui a mencionar o versículo 2, porque o versículo 2 fala aqui num profeta de nome Aías. E é este profeta Aías que Deus vai agora enviar a um rei, ao primeiro rei da nação dividida de Israel, que era o reino do norte. E esse rei chamava-se Jeroboão. Passem agora comigo ao versículo 7, ok? 1 Reis 14, 7, diz assim, vai,
vai quem? Aías, Deus está a falar para Aías, e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te o entreguei, e tu não foste como Davi, qual é a mensagem? Prestem bem atenção, qual é a mensagem que Deus, através do profeta Aías, está a enviar a este rei, ao rei Jeroboão? Está a dizer, olha, eu lamento, porque eu fiz algo por ti muito importante, eu tirei-te do meio do povo, eu te pus como rei, e tu não foste como quem? Como Davi. E agora, falando de Davi, repare o que é que Deus... É Deus que está a dizer, claro, é o profeta que depois vai dizer isto a Jeroboão, mas quem encarregou o profeta Aías de falar foi Deus. E olha o que é que Deus diz. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. E de repente a gente lê este texto e compara com aquele texto à frente, que lemos há bocadinho, aquele de 1 de Reis 15:5, e a gente diz, ei, espera lá, há aqui um problema qualquer. Porque há aqui, sobretudo, uma palavra, e esta palavra tem muito peso, porque diz aqui, somente. O quê? Então, mas Deus é um Deus amnésico? Sabe o que é que a palavra amnésico quer dizer? Que tem, assim, falhas de memória? Deus, quando perdoa, é como se não tivesse existido. E com este texto agora eu vou terminar. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. E vamos ler o versículo 25. Reparem, eu não quero que os irmãos pensem que as conclusões sou eu que as estou a tirar. Não. Eu tirei estas conclusões porque eu li. E eu quero que os irmãos cheguem à mesma conclusão que eu já cheguei, lendo o que lá está escrito. E o que é que está escrito em Isaías 43:25? Querem ler, por favor, comigo? Eu mesmo, é Deus a falar através do seu profeta Isaías. Olhem, leiam lá com muita atenção. Eu mesmo, sou o que apago o quê? As tuas transgressões, por amor de quem? Por amor de mim, e dos teus pecados que? Não me lembro. Isto é o que Deus diz. E eu pergunto, porquê que aparentemente Deus estava com uma amnésia em relação ao caso de Davi? Não estava com amnésia nenhuma. Deus falou de Davi como se ele quê? Nunca tivesse pecado. E porquê que Deus olhou para Davi como se ele nunca tivesse pecado? Porque já se tinha esquecido e não se lembrava do que ele tinha feito. E porquê que não se lembrava? Porque aquilo de errado, aquele desastre que Davi teve, e que desastre, que teve várias consequências, porque aquele desastre na vida de Davi o tinha confessado. E tinha confessado como? De forma sincera, de forma honesta, sem rodeios. E Deus o perdoou completamente. E quando Deus perdoa completamente, Deus olha para essa pessoa, imaginem, queridos, como se essa pessoa nunca tivesse pecado. Irmãos, para mim, isto é o Evangelho na sua essência. Esta é a melhor boa nova que nós podemos encontrar na Palavra de Deus. Reparem, agora vamos pôr isto para nós. Reparem, esta é a história de Davi. Agora eu faço a pergunta a cada um de vós que está aqui esta manhã e aqueles que nos podem ouvir um dia pelo vídeo gravado. Eu faço esta pergunta. Cada um dos meus queridos irmãos e irmãs gostaria que um dia poder ter a certeza que Deus pode dizer, quando nós terminarmos a nossa peregrinação nesta terra, vocês querem ter esta certeza, queridos irmãos, de saberem que Deus pode dizer de mim, que já cometi tantos erros, Deus poder dizer de mim, o Paulo Cordeiro, em toda a sua vida, fez somente o que parecia reto aos meus olhos. Irmãos, isto comove-me. Isto comove-me e comove-me até às entranhas. É este o Deus que nós servimos. É este o Deus que nós servimos. É este o Deus verdadeiro apresentado na Palavra de Deus. Reparem, eu quis propositadamente ler bem aquele texto de 2 Samuel 11 para vocês verem que Davi não estava nada inocente. Ele não pecou. Foi uma desculpa esfarrapada. Exatamente. Mas Davi, tudo aquilo que ele fez, era tudo consciente do que estava a fazer. Mas, apesar de ter feito todos esses erros e erros graves, e reparem,
uma coisa, sabem que quando nós cometemos um pecado, normalmente aquilo é como se fosse... Vocês já viram aquelas... Eu já vi na internet aqueles vídeos que, por exemplo, põem às vezes muitas peças de dominó, assim, todas perto umas das outras. E o que é que se faz? Pega-se numa peça e derruba-se a peça. E quando se derruba a peça, depois é uma reação em cadeia. E só para quando aquilo está tudo no chão. Já viram isso? Amigos, pensem nisto. Quando nós, por vezes, fazemos derrubar um princípio moral, sabe o que é que se segue? É uma série... Reparem, qual foi o primeiro pecado que Davi cometeu? O primeiro pecado foi ele ter se tornado preguiçoso. E depois, devido à preguiça, qual foi a peça a seguir? Foi a cobiça. Cobiçou uma mulher que não deveria cobiçar, transgredindo assim o 10º mandamento. O segundo pecado, a cobiça. Depois da cobiça veio o quê? O adultério. E depois do adultério veio o quê? O homicídio. Foi ou não foi uma reação em cadeia? Claramente. Então, amigos, quando nós às vezes quebramos um princípio, nós devíamos logo tentar estancar ali a hemorragia. E logo a correr a Deus a dizer: Senhor, por favor, perdoa-me. E ajuda-me a ficar por aqui, porque se eu não fico por aqui, isto... Olha, imagina que esta barragem aqui, que aqui está, começa a ter lá uma fissura. Essa fissura depois vai alargando, lá vai a barragem toda, por água, tudo por água vai. É como na nossa vida moral, irmãos. Agora, no meio de toda, desculpem a expressão, de toda esta porcaria que podemos fazer, apesar disso, sublinho, apesar disso, Deus nos dá o seu perdão na condição de que nós nos arrependamos sinceramente. E hoje já não tenho tempo, mas depois, numa próxima oportunidade, eu irei mostrar-vos como um arrependimento não é algo que nós criamos. O arrependimento é um dom de Deus, diz em Romanos 2,4, ou porventura ignoras a longanimidade de Deus e desprezas essa longanimidade, sabendo que é a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, tudo o que de bom nós podemos ter nesta vida vem de Deus. E nós devemos estar gratos a Ele por isso. Irmãos, esta mensagem não vivamos esta mensagem só para nós, mas na responsabilidade que nós temos para com os outros, demos esta mensagem da graça de Deus, do Evangelho. Isto é que é o Evangelho, irmãos. E vou-vos dizer uma coisa, aquilo que os nossos concidadãos, os nossos amigos com quem nós cruzamos no nosso dia-a-dia mais precisam de saber é que há um Deus que os ama apesar das suas faltas, apesar dos seus erros, apesar dos pecados que tenham cometido. Termino só dizendo isto: eu tive a oportunidade durante quase 4 anos de trabalhar em psiquiatria. Ao princípio não me apercebi disso, mas depois comecei-me a perceber que grande parte das pessoas com quem eu contatava eram pessoas que tinham problemas mentais porque tinham uma consciência culpada. A consciência culpada é terrível, amigos. Leva pessoas por vezes ao desespero, e o desespero pode conduzir as pessoas ao suicídio. A consciência culpada é terrível. Agora reparem, não temos que ter ou não temos que carregar essa consciência culpada connosco. O que nós temos que fazer é descarregar esse fardo aos pés do Senhor, pedir perdão de forma sincera e genuína, e esse Deus não só vai perdoar, mas vai perdoar de forma tão cabal, tão completa, que olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Irmãos, eu não posso dizer senão isto: eu sinto-me apaixonado por este Deus. Por este Deus que trata comigo desta maneira e que eu sei que trata não apenas a mim, porque eu não sou um filho especial. Ele trata, assim como Ele me trata a mim, trata a cada um de vós. E aquilo que eu quero que vocês possam sair daqui desta manhã é com a firme certeza que qualquer que tenha sido o erro ou o pecado que os irmãos tenham cometido, se forem a Deus, se ainda não foram, se já foram, ótimo, Deus seja louvado por isso. Se ainda não foram, vão a Deus com confiança, com coragem. Jesus disse, está escrito em João 6,37, todo aquele que vem a mim eu de modo algum lançarei fora. Vamos confessar os nossos erros ao Senhor e o Senhor nos vai perdoar pela sua graça. Isto é o Evangelho. E é este Evangelho que eu quero que os irmãos compreendam e sobretudo vivam pela graça de Deus. Obrigado, pastor, pelo seu culto para a apresentação. Terminamos o culto desta manhã. Faremos entoando os estrofes do hino 534. Salve Jesus.
com Ele então reinar. Salve Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda a aflição desfaz. Vamos orar, irmãos. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque eu acredito que Tu estiveste aqui entre nós e nos falaste a cada um de nós através da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos ajudou a compreender aquilo que está revelado. E, Senhor, se estas histórias tão negativas ficaram registadas na Tua Palavra, é porque Tu sabias, Senhor, que o registro destas histórias poderia ser, e certamente que é, muito útil para cada um de nós nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque da forma como Tu lidaste com Davi, nós temos o exemplo perfeito da forma como Tu queres lidar e lidas com cada um de nós hoje, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, porque apesar de Davi ter cometido erros tão graves na sua vida, Tu o perdoaste e o perdoaste plenamente. E essa plenitude do Teu perdão, Senhor, é tão grande, tão grande, tão grande, que Tu pudeste dizer, Tu próprio, não foi nenhum ser humano, foste Tu mesmo que disseste a Davi que ele em toda a sua vida fez somente o que era reto aos Teus olhos. Ó Senhor, que maravilha! Este é o amor na sua mais pura essência. Esta é a Tua graça e a Tua misericórdia no mais alto valor. Ó Senhor, ajuda-nos a acreditar isto de todo o nosso coração. Ó Senhor, que Tu possas igualmente dizer de cada um de nós, o Paulo fez somente o que era reto aos meus olhos durante toda a sua vida. Ó Senhor, que Tu possas dizer isto de mim e de cada um destes meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui esta manhã e que nos possam ouvir. Mas para isso, Senhor, dá-nos a humildade mesmo, e a coragem de confessar os nossos erros. Ó Senhor, ajuda-nos a não fazermos uma confissão como aquela que Saul fez, em que ele procurou, Senhor, conservar a boa imagem. Não, Senhor, não há boa imagem em nós. Nós somos pecadores e somos miseráveis. Então, Senhor, ajuda-nos a nos enchermos de vergonha, a termos vergonha de nós mesmos, mas, Senhor, ao mesmo tempo, a termos uma confiança enorme na Tua graça. E que seja essa confiança na Tua graça, Senhor, que nos dê a coragem de irmos aos Teus pés, arrependidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, sabendo, Senhor, que quando o fazemos, Tu nos perdoas logo, naquele mesmo instante. Senhor, permite que esta certeza possa ser qual âncora no coração e na mente de cada um destes meus queridos irmãos, e que eles não guardem esta preciosa verdade para eles próprios. Partilhem, Senhor, com tantas pessoas que certamente eles conhecem e que vivem vidas miseráveis, porque vivem sob o peso da culpa, de erros, de pecados que já cometeram, que o inimigo nos levou, Senhor, nos seduziu a cometer. Ó Senhor, que eles possam levar esta mensagem libertadora a todas as almas que sofrem, a todas as almas que estão aflitas. Ó Senhor, e que este jugo, o Teu Evangelho, é realmente um jugo suave, é leve, porque ele nos alivia. Ó Senhor, fica connosco, livra-nos de todo o mal. O inimigo, Senhor, quando nós nos queremos aproximar de Ti para fazer somente a Tua vontade, ele nos tenta de forma ainda mais intensa. Ó Senhor, mas Tu tens poder para o repreender e para o afastar de nós. Por isso, Senhor, ajuda-nos a podermos Te procurar em cada dia, em cada momento das nossas vidas, sobretudo quando somos assaltados pela tentação, para não cairmos em tentação, podemos resistir e assim vivermos vidas felizes e darmos honra e glória ao Teu santo nome. Amém. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradeço, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Deus está